Hoje em dia, a natureza microscópica da matéria é algo muito importante, mas só foi possível após a criação do microscópio, que deu-se em 1590, e com sua invenção foi possível entender melhor as células, o átomo e entre outras coisas. Com o avanço da tecnologia, a microscopia foi evoluindo e com ela foi possível realizar vários feitos, como em 2014, onde o Nobel foi para 3 cientistas, os quais com o avanço da microscopia conseguiram observar moléculas dentro de células vivas. Com esse avanço da microscopia, as aplicações da medicina se superaram, como com esse Nobel, que permitiu médicos compreenderem como determinadas proteínas se comportam em organismos de pessoas com Parkinson e Alzheimer. O microscópio possibilitou estudar os seres unicelulares, pluricelulares e invisíveis a olho nu, o que possibilitou o estudo de vírus e estruturas consideradas não vivas, mas responsáveis por inúmeras doenças, das muitas que agora são possíveis de cura graças ao microscópio. Hoje em dia, além dos microscópios ópticos, existem também os microscópios eletrônicos, o qual possibilita ver cada átomo de um objeto. Desde a primeira incitação de Leucipo e Demócrito sobre o que seria o átomo, não se havia falado nada desde então. Foi então que, em 1803, Dalton propôs em seu modelo atômico que o átomo seria uma esfera maciça e indivisível, assim como também a menor porção da matéria. Em 1903, J.J. Thomson ganhou o Prêmio Nobel pela descoberta do elétron. Em seu modelo atômico, ele propôs que esses elétrons estariam mergulhados em uma massa homogênea. Ernest Rutherford foi um físico e químico que se tornou conhecido como o pai da física nuclear. Ele também ficou conhecido por ter criado um experimento denominado modelo planetário, o qual ele criou para contrapor Dalton, que afirmava que o átomo era maciço. Então Rutherford criou um experimento que basicamente funcionava assim. Ele bombardeava com partículas alfa, as quais provinham do elemento polônio, que era radioativo, uma fina lâmina de ouro, e notou que a maioria das partículas atravessava a lâmina e poucas repeliam ou desviavam. As que repeliam, segundo ele, era porque batiam contra o núcleo do ouro. As que desviavam passavam perto do núcleo positivo do ouro, pois as partículas alfa também possuem núcleo positivo. Com esse experimento, Rutherford concluiu que o átomo possuía um grande vazio, um espaço grande entre os elétrons e os prótons do núcleo. Concluiu também que o raio do átomo é 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Muitas pessoas se perguntam o motivo dos elétrons não se chocarem com o núcleo atômico. O cientista Niels Bohr tentou explicar, propondo uma teoria que trata sobre isso. Segundo ele, isso só seria possível se os elétrons só pudessem ter energias específicas, obtendo assim raios de órbitas característicos e mantendo assim sempre uma distância do núcleo. De acordo com Bohr, a natureza colocou uma restrição nos valores de energia que o elétron poderia assumir, e com isso colocou restrições em suas possíveis distâncias ao núcleo, restringindo suas órbitas. Os átomos de Bohr e Heisenberg são muito parecidos, porém, existe uma diferença muito marcante entre eles. No modelo de Bohr, é possível localizar os elétrons, que se encontram em suas órbitas. Já segundo Heisenberg e seu princípio da incerteza, só é possível localizar um elétron com precisão jogando um feixe de fótons contra ele. Porém, fazendo isso, a quantidade de movimentos do elétron é alterada, tornando impossível calcular sua posição exata. Veja a figura que explica melhor a diferença entre os átomos. Depois do átomo de Bohr, Louis Broglie anunciou em 1924 que o elétron possuía características ondulatórias como corpusculares, ou seja, o elétron pode se comportar como onda ou partícula, como por exemplo a emissão de luz ou fóton através do recebimento de uma determinada quantidade de energia. Depois, 3 anos depois, como não se tinha certeza da posição do elétron, determinou-se que esses elétrons estariam ao redor do núcleo. Então Schrödinger propôs através de cálculos matemáticos que o elétron é uma onda-partícula que se diferencia de acordo com a sua quantidade de energia.